Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês quais são os cavaleiros de ouro mais velhos que já lutaram no exército de Atena. Gostaram do tema? Então já clique aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Vamos começar por Ionia de Capricórnio. Esse cavaleiro de ouro apareceu na saga Ômega e Ionia havia se afastado dos combates há muito tempo, mas foi convidado por Saori para ser o diretor de palestra e então guiar a nova geração de cavaleiros. Antes leal a Saori, posteriormente tornou-se um servo de Marte e prometeu auxiliá-lo em seus planos em troca do posto de grande mestre do santuário. Ele foi intitulado como o cavaleiro de ouro mais sábio e erudito, que conhece tudo que existe no universo, porém sua história começa muito antes da saga Ômega. Ionia de Capricórnio antigamente foi um leal cavaleiro de ouro durante eras imemoriais, tendo acompanhado em batalhas diversas encarnações da deusa Atena ao longo dos séculos em que viveu. Ionia é considerado como o primeiro cavaleiro de Capricórnio, sendo que ele nem sequer utiliza Excalibur, que teria sido passado aos cavaleiros de Capricórnio posteriores a Ionia. E enquanto mesmo estava afastado de seu cargo como Cavaleiro de Ouro durante um longo período de tempo, retornando à ativa em seu antigo posto apenas quando Saori Kido o convidou durante os acontecimentos do século XXI em Saint Seiya Ômega. Seu poder é a palavra da dominação. Como primeira variante, Ionia convoca a figura de um grande livro. Em seguida, ele folheia o livro e começa a dar ordens a seu adversário. Essas ordens não podem ser desobedecidas, mesmo que a vítima esteja consciente do que está acontecendo. O cavaleiro pode mandar o seu adversário fazer o que bem quiser, como deter o próprio ataque, atacar a si mesmo ou a outro, e se retorcer completamente. O golpe não pode ser detido, a não ser que o cosmo da vítima supere o de Ionia. Na segunda variante, o Cavaleiro de Capricórnio convoca o poder do seu livro e dele saem inúmeras letras gregas que entram por sua boca. Em seguida, o corpo de Ionia, além de voltar a ser mais jovem, sua força e cosmo aumentam, e com poucos golpes chegou a retirar todos os sentidos de Koga. Estima-se que Ionia tenha muito mais do que 500 anos de idade oficialmente. Porém, se formos colocá-lo na linha cronológica, acredito que Ionia teria mais de 1 milênio de idade. E ele não é conhecido à toa como Cavaleiro da Sabedoria, já que o personagem recebeu seu nome em homenagem à Escola Jônica, uma das várias escolas destinadas ao ensino da filosofia grega e considerada uma das precursoras da filosofia ocidental. Como segundo cavaleiro mais velho, temos Crash de Aquário na saga Lost Canvas Gaiden. Crash foi o cavaleiro de ouro da constelação de Aquário desde o início da Guerra Santa do século XIII, tendo apenas 13 anos de idade, sendo sobrevivente dessa guerra junto de Itia de Libra. O aquariano ganhou a capacidade de utilizar o Mesofetamenos, devido ao icor da deusa Atena, e assim lutou várias outras batalhas, auxiliando o santuário nas guerras contra Ares, Hades e Poseidon. Crash também foi um importante guerreiro na Guerra Santa do século XVI, sobrevivendo a esta junto com os Muvianos Gêmeos, Seiji de Câncer e Hakurei de Altar. Porém, anos antes da Guerra Santa do século XVIII, ele passa sua armadura dourada ao seu discípulo e sucessor, Degel de Aquário. Crash também foi o responsável por convencer Card a se tornar o Cavaleiro de Ouro de Escorpião. Porém, ao ir para a França, o velho Crash se junta a Garnet, a Senhora dos Guerreiros de Elwes. Ele consegue recuperar sua juventude e passa a ser Crash de Koh-i-Noor. Após tantos séculos de guerras incessantes o deixarem desiludido com o mundo, ele decidiu querer substituí-lo por um novo. Abandonando então sua vida anterior, Crash se uniu a Garnet de Voivray durante o século XVIII, fazendo parte de seu grupo como líder dos Jewels. Porém, devido suas dúvidas sobre se seu novo ideal era correto diante do idealismo de Atena, Crash decidiu colocar à prova seu discípulo Degel, a fim de, através de suas ações, obter uma resposta sobre seu dogma, acabando por sua vez reafirmando sua crença de cavaleiro antes de morrer. O Cavaleiro de Aquário lendário viveu por mais de 500 anos. O nome Crash é a transcrição japonesa de um termo russo que significa cruz, o objeto tido como um dos símbolos mais antigos da humanidade. A sua aparência muitas vezes tem representado os 4 pontos cardeais, ou mesmo a união dos conceitos da divindade e do mundo. E a escolha desse nome para o personagem parece fazer referência às diversas temáticas cristãs que rodeiam Yoga de Cisne, cujo mestre Camus também foi um cavaleiro de Aquário, e tanto Crash como Camus compartilham de filosofias semelhantes,
que visam tornar seus discípulos menos propensos aos sentimentos e mais racionais durante o combate. Além disso, o Cisne é uma constelação do hemisfério norte que atravessa a Via Láctea. O arranjo das principais estrelas é também conhecido como a Cruz do Norte, em contraste com a constelação do Cruzeiro do Sul. O próximo cavaleiro também foi apresentado em The Lost Canvas Gaiden, e esse é Itia de Libra, um lendário cavaleiro de ouro que era considerado o mais nobre e poderoso guerreiro de Atena durante as Guerras Santas do século XIII, onde foi um dos sobreviventes ao lado de Crash de Aquário, e nessa época Itia ficava impressionado com o poder do jovem aquariano que tinha apenas 13 anos de idade. Graças às suas qualidades, o Libriano foi promovido ao posto de Grande Mestre do Santuário, passando a governá-lo pelos séculos seguintes, direcionando seus esforços para a educação de uma nova geração de cavaleiros que fosse capaz de alcançar seu sonho de um mundo ideal. Itia foi o mestre do cavaleiro de Gateguard de Ares, Sage de Câncer e também Hakurei de Altar no século XVI. Porém, ao perceber que sua vida estava chegando ao fim, ele acabou desiludido com a maldade inerente dos corações humanos e concluiu que alcançar sua meta seria impossível caso a humanidade não superasse sua própria natureza falha. Tais pensamentos o levaram a trair Atena e se juntar ao deus do submundo Hades, após ser seduzido pelos deuses gêmeos Thanatos e Hypnos. Itia então orquestrou sua própria morte de forma que fosse revivido posteriormente com sua juventude restaurada, mas o lendário cavaleiro de Libra acabou vendo seus planos serem frustrados e foi deposto de sua posição como grande mestre devido sua traição, morrendo assim definitivamente. Ao todo, Itia viveu por mais de 250 anos, sendo um dos cavaleiros mais antigos de Atena. Seu nome é derivado do hebraico e significa Deus está comigo, sendo normalmente usado como um nome feminino. Porém, na pronúncia fonética da palavra grega Itia significa salgueiro, que na tradição japonesa está associado com fantasmas, aludindo sua futura conexão com Hades. E além de utilizar perfeitamente as armas de Libra, Itia possui o ataque juízo final, uma técnica suprema considerada a mais mortal das técnicas com as armas de Libra. Itia é capaz de enviar o adversário para os eixos da balança, que tem o poder de julgar os méritos do oponente e em seguida lançar as armas da armadura de Libra como estrelas cadentes, com um grande poder de devastação, capazes de destruir tudo à sua frente. Ao lançar todas as armas em uma só direção, ele poderia destruir quase metade do exército de Hades no século XIII. Após Itia temos os gêmeos Muvianos, seus discípulos Hakurei de Altar e Sage de Câncer. Eles se tornaram cavaleiros no século XVI, lutando contra o exército de Hades e seu mestre Itia de Libra. No século XVIII, Sage acaba se tornando o grande mestre do santuário e mestre de Manigold de Câncer, seu sucessor. Enquanto isso, Hakurei se torna o ferreiro de Atena, consertando as armaduras em Jamiel. E além de treinar o cavaleiro Xion de Ares e a Amazona Yuzuriha de Grou, devido sua genética muviana, os dois cavaleiros não precisaram receber o Mesofetamenos e lutaram na Guerra Santa do século XVIII, demonstrando um grande poder. Sage é o primeiro a morrer junto de seu discípulo, lutando contra o deus da morte Thanatos, e selando o mesmo na Caixa de Pandora. Após sua morte, seu irmão Hakurei assumiu o cargo de grande mestre temporariamente, se passando por Sage, para não deixar o exército de Atena perder suas esperanças pela morte do grande mestre, e Hakurei utiliza a espada banhada com sangue de Atena para quebrar a barreira no castelo de Hades, que diminuía o poder dos cavaleiros, e depois ele enfrenta o deus do sono Hypnos, invocando a alma dos 12 antigos cavaleiros de ouro de sua época e selando assim o deus e encontrando seu fim frente ao Alone Hades. Tanto Hakurei como Sage viveram cerca de 270 anos e os poderes de Sage e Hakurei eram semelhantes, porém o nome de Hakurei vem do japonês e significa espírito puro, enquanto Sage tem vários significados vindo do inglês e francês, como sábio ou sagaz, que é adequado ao personagem, e em japonês Seiji é o nome dado às pessoas que trabalham com assuntos legais ou administram os assuntos do Estado, o que por sua vez reflete sua personalidade, visto que é muito direto quando se trata dos assuntos referentes a Atena e o santuário. Após esses dois, temos os sobreviventes da Guerra Santa do século XVIII, sendo Doku de Libra e Xion de Ares. Como sabemos, Xion foi o grande mestre do santuário no século XX, sendo morto por Saga de Gêmeos, enquanto Doku se tornou o mestre ancião dos 5 picos antigos de Rosan, guardando o selamento das 108 estrelas malignas de Hades.
Xion é conhecido por ser o mestre de seu sucessor Mudiares, enquanto Doku treinou Shiryu de Dragão, Oku e Genbu de Libra. Doku perdeu sua vida no Muro das Lamentações, onde se junta aos Cavaleiros de Ouro remanescentes e às almas dos Cavaleiros Dourados, para que derrubem o muro que bloqueia a passagem do submundo aos Campos Elíseos. Como Xion morreu primeiro, sendo 13 anos antes de seu amigo Doku, ele viveu cerca de 248 anos, enquanto Doku de Libra viveu aproximadamente 261 anos. O nome Doku vem do chinês e japonês, significando o pequeno tigre, enquanto Xion vem do hebraico, podendo significar João, o apóstolo escritor do Apocalipse. Bom galera, esses foram os cavaleiros mais velhos que já batalharam no exército de Atena. Gostaram do vídeo? Comentei para eu saber, e é claro, se vocês quiserem eu posso trazer outras curiosidades de mais cavaleiros aqui no canal, então já comenta o tema que você quer que eu faça em vídeo, e no mais, obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto, e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?